Pai do Senhor Jesus, irmãos, amém? Dorme não, tá? Se dormir, você vai perder o brinde, porque você vai errar a questão no final, tá bom? Então deixa que o brinde te mantenha acordado aí. Glórias a Deus, feliz por estar aqui também nesta manhã com vocês. Estamos aqui todas as quintas-feiras no Seminário Teológico, no ensino da Palavra de Deus. E me coube aqui, na minha oportunidade presente nesta manhã, falar um pouquinho. Pode botar, por gentileza, os slides, deixar os slides direto. Falar sobre a teologia ministerial, tá bom? Enquanto eles colocam ali, falar um pouquinho com vocês, né? A teologia ministerial, vou falar aqui nesta manhã, ela tem um intuito de ser totalmente prática, tá? Então, em alguns seminários teológicos que vocês vão ver teologia ministerial, outros vocês vão ver como teologia prática, é a mesma coisa, tá bom? Lembrando que todos os professores falaram aqui, nós estamos numa formação progressiva, então eu te aconselho a você que está no primeiro ano, já é aluno do seminário, que você possa prosseguir até o final, senão você vai ficar apenas com uma parcela daquilo que é o todo, tá bom? Então, os professores aqui já antecederam, o diretor também já falou. A primeira formação, o primeiro ano, é ler o que está escrito, você ter ciência daquilo que está escrito. É lógico que talvez não tenha tempo para ver tudo, versículo por versículo, mas um apanhado geral dos livros você vai ter. O segundo que me antecedeu aqui foi o pastor Glaucio Augusto, vai ver os dogmas que são formados a partir desse conhecimento bíblico. E no terceiro ano, comigo e com o pastor Felipe, vocês vão ver como praticar aquilo que nós temos recebido do Senhor, amém? Porque nós cremos que o evangelho que nós vivemos não é um evangelho teórico, mas é um evangelho prático. A nossa fé precisa ser prática, também? Então, eu sou um dos professores da teologia ministerial, o pastor Felipe, como já foi apresentado também, estará conosco nos auxiliando nesta disciplina, tá bom? E basicamente, John Wesley vai dizer essa frase aí, né? Que a fé que não se torna uma ação, é uma fé morta, e a teologia deve ser prática ou não é teologia, né? A teologia ela não deve abarcar apenas conhecimentos teóricos, mas ela deve fazer com que você se movimente no reino de Deus, né? Muitas pessoas falam assim, mas qual é o meu chamado? Eu não consigo entender o meu chamado. A teologia é uma ferramenta que te ajuda a você entender isto, o seu lugar no reino de Deus, né? Lembrando que a igreja não é o reino de Deus, o reino de Deus é algo muito mais amplo do que a igreja. Mas quando começamos a nos debruçar pela teologia ministerial, conseguimos nos identificar com algumas áreas, né? Algumas áreas, até às vezes áreas que nós somos indignados porque não funcionam de uma certa forma. Uma vez ouvi de um pregador dizendo que muitas das vezes a nossa indignação é o nosso chamado. Interessante, né? Porque não basta apenas ficarmos apontando o que está errado, precisamos fazer o que é certo, ok? Então, a igreja do Senhor, ela realmente, ela carece de obreiros. Jesus disse que nós deveríamos orar ao Senhor da Seara para que Ele enviasse ceifeiros. Às vezes você olha, você que é da DV Taquara e olha uma estrutura grande, você pode dizer assim, não tem suficiência de tudo, e não temos, ok? Tenho certeza que tem membros aqui de outras igrejas. Então, a teologia ministerial, ela te ajuda a você se encaixar também no corpo de Cristo, a funcionar, ok? Porque muitas das vezes, não nós que estamos aqui nesta manhã, mas muitas das vezes as pessoas vêm à igreja com o intuito de serem servidas, né? Analisam uma determinada igreja para congregar, que o carro possa ser colocado numa vaga, que tenha ar-condicionado, que tenha cultos durante a semana, que lhe atraiam, porém, o chamado do Senhor é para servirmos apenas, e ser servido é uma consequência do nosso serviço, tá? Então, a teologia ministerial ela é totalmente prática. Quando nós observamos nos evangelhos, por exemplo, nós percebemos algo assim que é até contra a teologia de muitos lugares. Jesus comissiona 12 homens, e talvez depois de 1 ou 2 anos, já os envia para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para purificar os leprosos e para ressuscitar mortos.
Ou seja, talvez nós, no nosso entendimento, 2 anos não seria um tempo hábil para formar um discípulo. Mas Jesus enviou 12 homens com essa missão em apenas 2 ou talvez 3 anos. Depois enviou 70. Por quê? Porque Jesus não queria que eles ficassem apenas no banquinho, na teoria, na sala de aula. Amém? Então, o intuito da teologia ministerial é fazer com que você se movimente, fazer com que a palavra de Deus haja em você e você possa agir conforme a palavra de Deus, porque Deus quer com que nós frutifiquemos. Deus quer que nós apresentemos obras, né? Sabemos todos nós que estamos aqui nesta manhã, que a salvação não vem por obras, né? Que o homem não pode salvar a si mesmo. Isso é uma doutrina básica da soteriologia, não é isso, pastor Glaucio? Que o homem não é o salvador, mas precisa de um salvador, que é Cristo, o Senhor. Porém, a Bíblia também nos diz que Deus preparou boas obras de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, o Senhor requer obra de nós, não é verdade? E às vezes temos um pensamento equivocado, que o Senhor Ele quer nos salvar e isso é ponto final. Não, eu costumo dizer que a salvação não é o ponto final, é a largada. A salvação, ela é um reposicionamento espiritual, onde Deus te tira das trevas e te coloca na luz. Na luz Ele te lava, na luz Ele te unge, na luz Ele te capacita, na luz Ele te batiza com o Espírito Santo, na luz Ele te concede dons. Por quê? Porque Deus quer que você flua no reino de Deus. Posso ouvir um amém aí? Vou falar igual o pastor Arno, amém ou não amém? Né? Então, o reino de Deus é um reino de luz, é um reino de movimento, tá? A teologia ministerial é a teologia em movimento, e Deus é um Deus em movimento. Quando você olha para o Gênesis no capítulo 1, deixa eu olhar meu horário. Deus está em movimento, Paulo. De lá, Deus criou os céus e a terra, está em movimento, não está? O Espírito pairava sobre a face das águas, está em movimento? Tá. O Verbo se fez carne, Ele se movimentou. A Trindade está em movimento e nós também devemos estar, ok? Tudo na natureza que está muito parado está morto. Não é assim? Amém, irmão? Vocês estão aí comigo? É? Você vê um bichinho aí, quem tem bichinho aqui, quem tem pet em casa aí, levanta a mão para você acordar, isso aí. Se você vê o seu bichinho muito parado no cantinho, o que você vai dizer? Preocupação, né, irmã? Está doente, vamos ao veterinário. Na natureza tudo está em movimento. A água, na natureza em movimento, se mantém oxigenada. Parada, ela se torna podre. Então, nós precisamos andar nesse movimento do Espírito, e a teologia ministerial, tiraram daqui, a teologia ministerial nos ajuda a isso, tá bom? A teologia ministerial também tem o intuito de formação de líderes. Você talvez esteja dizendo, eu não vou fazer teologia ministerial porque não sou ministro. Equívoco seu, porque a Bíblia diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Ministro é aquele que ministra. Talvez você não seja portadora de um dom ministerial, aí é outra coisa diferente, que se você quiser saber, no módulo 1 você já vai falar sobre isso, dons, serviços e ministérios. Talvez nem todos aqui sejamos pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, tá? Ou profetas, porém, todos nós somos ministros de uma nova aliança, ok? Então, Deus quer estabelecer líderes sadios e fortes neste tempo. Nós estamos vendo aí, não podemos ocultar, né, diversos escândalos envolvendo diversos ministérios ao redor do Brasil e do mundo. Por quê? Isso reflete muitas das vezes uma liderança não preparada, uma liderança que perdeu o temor do Senhor, uma liderança que não conhece a palavra de Deus, uma liderança que estabelece sua própria doutrina e diz que ela é bíblica quando a Bíblia não diz nada sobre isso. Então, isso tudo, meus irmãos, é sanado através do estudo da teologia, ok? A teologia vem nos dar essas ferramentas. E eu acredito que a teologia ministerial, ela não apenas te prepara para o domingo à noite. A teologia, ela deve transcender isso, amém? A teologia que vocês estão estudando hoje, nesta manhã, deve alcançar seus filhos, deve alcançar seus netos, seus bisnetos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não te prepara para o domingo à noite, não te prepara para vencer em 2026, ela te prepara para a eternidade, amém? O Deus que nós amamos e servimos é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão
é o chamado, Isaac é o sacrifício e Jacó é a missão. Ou seja, nós estamos nesse movimento do Espírito, das gerações sucessivas, porque tudo aquilo que Deus está fazendo em mim não tem apenas a ver comigo, tem a ver com a minha geração, tem a ver com o legado que nós deixamos, ok? Então, é importante nós entendermos, coloca o slide aqui para mim, pode deixar direto, por favor, entendermos que a nossa liderança no reino de Deus precisa ser pautada na palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade suprema na liderança cristã, ok? Você está anotando aí? Ó, pode ser questão do Kahoot, ok? É a palavra de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque tem muitos líderes que estão pautando a sua liderança em coaching, em técnicas de psicanálise, de psicologia, nada contra. Talvez temos ferramentas boas para nos assessorar, só que a igreja só é e pode ser e só deve ser conduzida pela boa e preciosa palavra de Deus. Amém? Então, os fundamentos da minha liderança são firmados na palavra de Deus, ok? Então, nós não podemos ter estratégias humanas, ferramentas humanas que nos ensinem a liderar a igreja. Por exemplo, se você é o tesoureiro da sua igreja, você pode usar o conhecimento de administração, de contabilidade, de economia. Porém, o que deve governar a sua atuação na tesouraria é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Nós temos ferramentas humanas, mas o que nos dá a direção e o caminho certo é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E precisamos entender exatamente isso, que o propósito da teologia ministerial é desenvolver habilidades pastorais e de ensino e aplicar uma teologia à vida e ao ministério, garantindo uma liderança eficaz, ética e alinhada às escrituras sagradas, ok? Às vezes nós encontramos líderes que querem copiar algo que está dando certo. Aí você vai dizer, mas tem algo errado nisso? Depende, porque nem tudo que está dando certo está sendo aprovado por Deus, não é verdade? Um dia Deus disse, Moisés, vai lá e fere a rocha, porque a água vai brotar dela. Moisés feriu a rocha? Feriu. E a água brotou? Brotou. Na segunda vez, Deus falou assim, Moisés, vai lá e fala a rocha. Não bate nela. Fala com ela. O que Moisés fez? Bateu. A água jorrou? Jorrou. Funcionou? Funcionou. O povo bebeu água? Bebeu água. Mas Deus disse, Moisés, você não vai entrar na terra porque tu não santificaste o meu nome. Então tem coisas no reino de Deus que estão funcionando, mas não estão sendo aprovadas por Deus, porque estão desalinhadas com aquilo que Deus quer. Então, se temos algum pastor, algum líder de outro ministério aqui, né, e os dessa casa também, posso dizer, não copiar o que está dando certo porque está dando certo, ok? Até porque pode estar dando certo porque está coerente, está funcionando de acordo com a palavra de Deus, mas a realidade de um lugar não é a nossa. A realidade de uma igreja não é a outra. Podem estar igrejas no mesmo bairro, na mesma rua, e uma coisa funcionar numa igreja e outra na outra. O que nós temos que ter um chamado específico de ouvir Deus falar para fazer aquilo que nós temos que fazer, ok? Então, na teologia ministerial, nós vamos abordar esses 11 tópicos aí. O primeiro módulo é Ministérios, Dons e Serviços, onde nós abordaremos o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelista, pastoral, tá? Vamos ver os dons espirituais, os 9 dons espirituais da carta de Coríntios 12, vamos ver alguns outros dons citados em Romanos 12 também. O princípio de mordomia cristã, que nós não somos donos de nada, não é verdade? Na verdade, nós não somos donos de nada e nós somos também inúteis. Se o Espírito do Senhor não estiver sobre nós, eu seria inútil, né? A diferença do maduro para o imaturo é isso, que o maduro sabe que ele é inútil e o imaturo ainda não sabe que ele não é. Nós só somos úteis se o Senhor estiver movimentando as nossas vidas, amém? Então, mordomia cristã, nós não somos donos de nada, nós somos administradores dos tesouros do reino de Deus. Veremos um pouco sobre evangelismo e missões, né? A urgência da grande comissão dada por nosso Senhor Jesus Cristo, que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Falaremos sobre o ministério da pregação, né? Às vezes encontramos irmãos aí que têm medo de
de pregar o evangelho, medo de pegar um microfone numa oportunidade de uma saudação. Nós vamos ver essas ferramentas também. Vamos ver a exegese, hermenêutica e homilética, esses nomes aí, né? Que são complicados, mas são simples, né? A homilética é a arte da pregação, é a arte de você preparar um bom sermão e expor esse sermão com uma boa comunicação. A hermenêutica e a exegese são análises do texto e do contexto histórico e social, do contexto daquele texto. Então, são análises do texto. Veremos sobre o ministério diaconal, veremos sobre o ministério pastoral, ok? Ministério pastoral não tem outra função na Bíblia a não ser um ministério de cuidado, apacentamento, acolhimento de pessoas, tá bom? O pastor é aquele que vive a vida da igreja, enquanto o evangelista é aquele que vive a vida das ruas, né? A igreja para fora das quatro paredes. Então, nós vamos ver sobre o ministério pastoral. Falaremos sobre a formação de conselheiros, porque no nosso entender, todos nós somos habilitados a sermos instrumentos de Deus no conselho. Claro que há situações específicas de um gabinete, de algo assim, porém, todos nós temos que ter uma boa palavra alcançada, como diz o texto de Isaías. Então, vamos ver um pouquinho sobre algumas bases sobre a formação de conselheiros. Falaremos sobre o discipulado cristão, temática da nossa igreja vigente até hoje, não é verdade? Jesus não nos chamou para convertermos pessoas, irmãos. Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Ide, pregai a toda criatura e fazei, ir, fazer, ensinar e batizar. Olha aí os verbos. Os verbos são importantíssimos para nós entendermos. A nossa comissão é fazer discípulos, não é batizar pessoas apenas, não é pregar o evangelho, a pessoa se converteu e nós largamos, não. É formar discípulos. Requer tempo, requer dedicação, requer esmero da nossa parte, e fecharemos o nosso ensino sobre o ministério do ensino, tá bom? Então, a minha proposta na teologia ministerial vai ser fazer isso, fazer com que os nossos ouvidos estejam mais atentos para ver o que Deus quer que nós façamos neste tempo, ok? Temos inúmeras ferramentas, temos o marketing, temos aqui a ferramenta internet à distância, está sendo transmitido. Porém, irmãos, se é o céu que está nos dando algo para fazer, o céu tem que dar-nos a condições para nós fazermos o que precisamos fazer. Em Juízes capítulo 13, o anjo do Senhor vai dizer para a mulher de Manoá que ela ficaria grávida, daria à luz do menino, né, o menino Sansão. Quando eles recebem aquela notícia, o Manoá, seu esposo, volta, ora e pede ao Senhor, dizendo assim: Senhor, como nós criaremos o menino? Quando a tua palavra se confirmar, como nós criaremos o menino e o que ele irá fazer? Interessante isso, né? Ele poderia trazer na sua cultura familiar, dizendo assim: eu sei criar uma criança, eu vou criar. Não. Se esse bebê está vindo de Deus, é Deus que vai nos ensinar a cuidar dele. É Deus que vai dizer o que este menino vai fazer. Amém? Então, aquilo que o céu concede, somente o céu pode determinar o seu funcionamento correto. Ok? Então, nós precisamos entender isso, que a igreja, ela tem a vida da igreja e a missão da igreja. A teologia ministerial, ela vai falar muito sobre a missão da igreja, mas a missão da igreja só é possível se a igreja tiver a vida da igreja. O que é a vida da igreja? A vida da igreja é a comunhão, a vida da igreja é o partir do pão, a vida da igreja é a nossa edificação. A missão da igreja, não, a missão da igreja é diferente. A missão da igreja visa os povos, visa os enfermos, os encarcerados, os mortos em seus delitos e pecados. Então, nós precisamos andar numa linha tênue entre a missão da igreja e a vida da igreja também, ok? E para isso nós precisamos da palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque se nós não estamos apresentando obras ao Senhor, é porque nós não temos fé. Não é isso que diz o texto? Então, nós precisamos com que toda a Escritura, que é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução e justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós precisamos ser preparados neste tempo pela palavra de Deus e agirmos com maturidade, a fim de entendermos o que é a nossa vocação em Deus, preparados para servir
dentro da vocação que nós fomos chamados e habilitar também pessoas para funcionarem de acordo com os seus chamados. Amém? E não tem outra fonte de geração de fé a não ser a palavra de Deus, ok? O texto vai dizer aí, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, ou seja, a capacidade de ouvir vem pela palavra de Cristo, ok? Então, neste curso nós iremos focar basicamente a palavra de Deus como a nossa bússola, o nosso guia, tá? Para nós estarmos diante das demandas da igreja do Senhor. E eu termino aqui a minha apresentação sobre alguns dos benefícios da teologia ministerial, né? Ela possibilita maior discernimento espiritual, porque nós vamos ver que algumas práticas que nós temos hoje não são práticas constituídas pela palavra de Deus, ok? Tem várias coisas aí que você... Ontem eu estava vendo um vídeo de um pastor que disse que o homem não poderia cortar o cabelo, porque ele estava lá na carta dos Coríntios, estava em Levítico. Então, são questões que nós vemos ainda presentes em 2026, que muitas das vezes nós não encontramos respaldo na palavra de Deus. Isso nos concede um maior discernimento espiritual. Aprimorar os dons concedidos do corpo de Cristo. Você vai entender o que é um dom ministerial, o que é um dom espiritual, o que é um dom de socorro, o que é um dom de variedade de línguas, o que é interpretação de línguas, o que é um dom, o que é um profeta. Nós temos profeta na Nova Aliança? Algumas pessoas falam assim, não, nós temos profeta. As pessoas falam, não, o profeta é Elias, é Moisés, é Abraão. Não, a palavra de Deus nos diz que nós temos profetas na Nova Aliança. Então, são alguns dogmas, são alguns fundamentos que vão sendo desconstruindo em nós para que a palavra de Deus seja solidificada em nós. Capacita a agir com sabedoria, entendimento e amor. Então, a teologia ministerial nos ensina a não agir nas emoções, a não responder nas emoções, a nós termos a palavra de Deus como a nossa condutora da nossa ética e da nossa liderança. Porque, irmãos, nós não precisamos de alguém que funcione. Nós precisamos de líderes de caráter e de integridade. A igreja está carecendo de uma liderança sadia, que possua um caráter íntegro diante do Senhor. E eu creio que você, nesta manhã, é essa pessoa que Deus está chamando para este tempo. Amém? Produzir também líderes servidores mais maduros para a obra de Deus. Pessoas que não desistem na primeira dificuldade. Pessoas que perseveram de acordo com as dificuldades que são enfrentadas. Desenvolver práticas pastorais e de aconselhamento, como disse, né? Que você possa servir como boca de Deus para a vida de alguma pessoa. Nós vamos ver algumas bases deste ensino. E também prevenir erros doutrinários, fortalecendo alguns fundamentos da prática cristã. Ok? Então, eu termino aqui dizendo que o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para praticar aquilo que nós temos aprendido. Amém? Que nesse ano de 2026 seja um ano produtivo, seja um ano abençoado, que nós possamos, como Jesus, fazer e manifestar o reino de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado, a igreja seja edificada e vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Agradeço aí a paciência e a oportunidade.